aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime. Mais uma vez, dessa vez retornamos com Baki, mas especificamente pra fazer um react aqui a um vídeo do caso do Isai Nutri, que eu já fiz um react dele aqui uma vez, vou deixar um card aqui em cima. E esse vídeo a gente vai ver aqui a ciência por detrás de Baki número 4, que é focado em Jack Rama. Esse vai ser interessante. Eu já falei muito sobre Jack Rama aqui, já expliquei que tem muita coisa da ciência envolvida atrás dele, negócio de alongamento ósseo e tal. Mas nada mais justo do que ver alguém que entende, um cara que sabe do negócio e ele falando sobre ciência, né? Para depois não ser eu só babando o ovo aqui de Baki, dizendo que Baki é muito fundamentado e tem muitos conceitos de ciência e física e depois alguém vir dizer que não é. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Então vamos para o nosso terceiro vídeo do dia, nesse react maravilhoso aqui que a gente vai assistir. Deixa eu ajeitando aqui, muito bem, vamos lá. Nunca desejei ter uma vida longa. Há muito tempo estou pronto para trocar o corpo mais forte de todos pela morte. Olha a frase de Jack. O maior desejo de Jack Rama, na verdade, é vingar a morte de sua mãe pelo que o seu pai, Yujiro Rama, fez com ela. Só que para isso, ele vai ter que enfrentar nada mais nada menos do que o cara mais perigoso de todos os tempos, que é o Yujiro Rama. E depois de tudo que aconteceu com o Jack Rama, na verdade, tornou esse cara obcecado pelo poder. Quando a gente fala em treinamento, esse talvez seja um dos caras mais insanos que a gente vê no universo de Baki. Ele treinava simplesmente 12 horas por dia, cara. O cara não comia, o cara não dormia. Ele só ficava ali batendo no saco, fazendo suas séries. Com isso, o anime mostrou que o Jack Rama, na verdade, deteriorou o seu físico. Pausinha aqui. Antes dele terminar essa parte, tem que lembrar que ele treinava como se fosse 30 horas em um dia só. Ou seja, ele fazia um treino de 24 horas praticamente. Era o dia todo treinando, mas ele treinava tanto que parecia que ele estava treinando até 30 horas. O cara é insano. Então essa informação talvez ele não saiba, ou ele simplesmente deixou passar batido por conta de não ter se aprofundado tanto no universo de Baki. Mas enfim, besteira isso aí. Tanto que ele treinou. Só que depois de um período ele conheceu um doutor, o Dr. John, um homem que já havia feito vários experimentos na tentativa de criar um Será que ele vai falar das 30 horas? Capitão América, vamos dizer assim, uma droga chamada X4 capaz de mudar o físico drasticamente de qualquer ser humano. O Dr. John, na verdade, era um pesquisador afastado, mas ele viu aquela oportunidade de testar a sua pesquisa no Jack. A droga poderia destruir o corpo de Jack pelos efeitos colaterais, mas por conta da sua linhagem Rama, por conta da sua genética, que contava com muita resistência, com muita tolerância à dor, ele acabou sobrevivendo e ficou muito forte e muito grande também. Saiu da jaula. Mas se não bastasse o cara ser grande de largura, ele também se importava com a sua estatura. Por isso que Jack fez uma cirurgia para reestruturar todo o seu esqueleto e ainda ficar um pouco mais alto. E aí, Jack, que não tinha nada mais nada menos do que 1,93 de altura, foi para 2,3 metros. Cara, não sei o que ele tinha na mente, né? 1,93 na verdade não é nada abaixo não, o cara já era bastante alto. Mas mesmo assim, ele buscava ainda ser mais alto. Por isso, ele fez uma cirurgia e ficou com 2,13 metros de altura. E depois da luta que ele fez com o Piccolo, na verdade, ele acabou fazendo outra cirurgia e acabou ficando com mais altura ainda. Ele atingiu 2,43 metros, gente. E aí o cara modificou todo o seu corpo no final das contas. Ele colocou até uma mandíbula de titânio para conseguir fazer a mordida que ele sempre utiliza em suas lutas nos seus inimigos. Só que você que tem acompanhado nossos vídeos já viu que muito do que a gente mostra aqui geralmente tem pouco a ver com a verdade, pouco a ver com a vida real. Mas eu vou dizer que nesse vídeo aqui tem muitas coisas que acontecem na vida real e que eu vou mostrar pra vocês o porquê. A primeira coisa aqui que o anime ilustrou muito bem foi a síndrome de overtraining que o Jack teve. A síndrome de supertreinamento. Gente, essa síndrome ela já foi, na verdade, bem detalhada na literatura científica. E acontece que é o seguinte: quando você treina, você gera um insulto metabólico no seu corpo. Com isso, você gera uma inflamação. E aí a gente vê os 5 sinais cardinais da inflamação que, na verdade, vão ocorrer com essa pessoa. Que é rubor, calor,
edema, dor e perda de função. Com isso, você precisa comer e você precisa dormir também para que você consiga realmente se recuperar. Aí a gente tem a teoria do euestresse e do distresse. E aí isso é muito interessante porque serve tanto para estresse físico quanto para estresse psicológico. Se o ambiente externo te gera uma carga de estresse que você é capaz de suportar, então você é capaz de lidar com esse estresse, isso te gera uma resiliência. No treinamento, isso é um overreach funcional. Em poucos dias você vai estar bom para treinar de novo, mas no dia seguinte, por exemplo, você ainda vai estar se recuperando, você vai ter perda de função ainda, você não vai conseguir desempenhar da mesma forma que você fez no dia anterior. Em compensação, se você gera uma carga de treino tão excessiva e você não dorme direito, você não se alimenta direito, aí você vai poder desenvolver um overreach disfuncional, porque não é positivo, é uma carga de estresse tão elevada que vai dar mais trabalho para o seu corpo se recuperar, vai ser mais maléfico do que benéfico. O problema é que muita gente, depois de acabar observando essa alta carga na recuperação, vê que está diminuindo o seu desempenho e acaba pensando o seguinte, tô diminuindo meu desempenho, preciso treinar mais. E aí o cara começa a treinar cada vez mais, não respeita o seu tempo de treino, não respeita a sua alimentação e acontece algo muito ruim aqui, que é uma carga de estresse demasiada, já não é uma carga de estresse que gera resiliência, mas apenas acaba sendo um fator estressor. E aí a gente fala na síndrome de overtraining, que na verdade, pessoal, é um conjunto de sinais que levam ao aumento do catabolismo muscular, um aumento do cortisol plasmático, uma diminuição da massa muscular bem acentuada, uma síntese proteica diminuída, fadiga crônica, diminuição de performance e também prejuízos psicológicos. Um cara pode ter insônia, quadros de depressão ou estado depressivo, entre outras coisas. E essa síndrome ela pode ser tão séria que pode até encerrar a carreira de um atleta. Primeiro de tudo que realmente se demora alguns meses para a pessoa se recuperar. Vamos pausar aqui. Caraca, você vê como o Jack tava fazendo tudo errado, velho. Não importa se o sangue dele era bom, não importa se a genética dele era boa, ele tava acabando com ele por causa da obsessão dele, velho. Não é que nem você treinar na semana e depois na outra semana você está bem. Demora meses. E segundo motivo é que esse fator estressor predispõe a chances bem maiores de lesões. Por isso que o cara, no decorrer do tempo, pode desenvolver algumas lesões também que limitam sua carreira esportiva. Bom, e isso acontece com o Jack. Mas depois que ele passa por essa situação, depois que ele acaba deteriorando o seu corpo, ele acaba passando por algo, que é encontrar com o Dr. John e fazer a utilização daquelas drogas, que na verdade é um conjunto de esteroides anabolizantes. E pessoal, se você não sabe, a gente tem um vídeo aqui comentando a história completa dos esteroides anabolizantes, como eles foram descobertos, como eles foram introduzidos até no esporte e como a comunidade científica e o Comitê Olímpico na época lidou com essa situação que ocorreu há mais de 150 anos atrás. E bom, basicamente a gente não vai falar muito sobre isso aqui então, para não demorar tanto o nosso vídeo, mas a gente vai falar basicamente sobre testosterona, que é o principal hormônio androgênico esteroide anabólico, que a gente faz essa referência com o anime aqui para vocês. Gente, quando eu falo hormônio androgênico, eu falo hormônio masculino. E a testosterona é um hormônio esteroide com uma capacidade de se ligar diretamente no núcleo da célula. E como vocês sabem, o núcleo da célula, se você já estudou isso uma vez na sua vida, você sabe que tem lá muita informação de DNA. E na verdade, aí a testosterona faz um estímulo, um fator de transcrição para proteínas. Ou seja, ela chega no seu núcleo e fala o seguinte: a gente precisa fazer algumas proteínas a mais aqui que o cara aqui tá precisando. Proteínas que, por sinal, estão relacionadas com características masculinas. E aí a gente fala de várias coisas, incluindo força e muscularidade. Só que não para por aí. A testosterona também tem vários efeitos indiretos, como por exemplo, o efeito anticatabólico. Na verdade, ela antagoniza vias de catabolismo muscular e talvez esse efeito seja um dos motivos que explique por que a testosterona gera tanto estímulo assim para ganho de massa muscular. Eu digo isso, na verdade, porque quando a gente fala em receptor nuclear, ela se ligando e fazendo transcrição de proteínas, isso é muito importante? É sim. Só que quando a gente fala em receptores, essa ação de receptores é sempre muito bem limitada. O homem, por exemplo, libera mais ou menos de 50 a 70 miligramas por semana naturalmente para se ligar nesses receptores androgênicos. Só que a capacidade de ligação desses receptores com a testosterona beira em torno de 200 miligramas. E a gente sabe que, na verdade, quando o cara vai fazer utilização de drogas desse tipo, se utiliza bem mais do que essa quantidade. Aí você fica logo se imaginando, se não se liga nos receptores,
Então não faria tanto sentido assim a testosterona ter tanto efeito assim como a gente observa. Afinal, não precisa-se de muito para saturar esse receptor. Mas na verdade, pessoal, não é isso que acontece. E a gente começa a ver na literatura científica que na verdade esse desenvolvimento muscular é dose dependente. Ou seja, quanto mais eu dou testosterona, quanto mais esse indivíduo é exposto a esse hormônio anabólico, mais a resposta de anabolismo. É claro que depende de alguns outros fatores, mas existe uma resposta dose dependente. Mano. É todinho o Jack, velho. O Jack ele fica botando cada vez mais carga, velho. Pra poder ele ficar cada vez mais forte, pra ele ganhar mais força, pra ele crescer mais. É todinho o Jack. O Jack ele sempre aumenta a carga. Claro, hoje em dia na história ele tá diminuindo a carga pelo que dá pra ver. Mas, mano, o cara levava sacola de esteroide anabolizante dentro do estômago, amarrado. Ele puxava a cordinha, explodia e tome esteroide anabolizante pra dentro. E uma dessas razões é exatamente esse efeito anticatabólico, que na verdade a testosterona, ela se liga com esses receptores de cortisol, que é um corticosteroide, que se trata de um hormônio chave para o catabolismo muscular, é uma das chaves para isso. E quando a gente fala no anime, pro Jack isso na verdade era muito importante, porque na verdade o que fez ele regredir foi o seu excesso de treino, foi o de estresse causado por um estímulo excessivo. E o treinamento ele é um estímulo catabólico, ele faz o catabolismo. Só que quando a gente se recupera, a gente meio que paga o que a gente investiu, a gente recupera esse investimento. Mas não é o que aconteceu com ele, porque ele treinava excessivamente. E quando a gente passa isso para a realidade, a gente encontra exatamente esses dados. Pessoas que utilizam testosterona de forma exógena acabam tolerando e tendo uma resposta melhor a volumes de treino maiores. E se você tem um volume de treino na conta maior, a longo prazo você também tem um maior estímulo para desenvolvimento. E também a gente sabe que existe uma via com estímulo de IGF-1, que a testosterona também participa, que é relacionado com o hormônio de crescimento, e ela também acaba estimulando células satélites e núcleos celulares, que na verdade são muito importantes para o desenvolvimento muscular. Esses núcleos aí, ou chamados de mionúcleos também, têm muita relação do que a gente chama hoje de memória muscular, termo que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. E a parênteses aqui, isso é um problema muito sério no esporte, porque a gente acaba descobrindo que na verdade o antidoping é um grande problema. Por quê? Mesmo depois de descontinuar a utilização de testosterona, apesar de haver diminuição progressiva dos ganhos de conteúdo sarcoplasmático, os mionúcleos eles ficam e eles permanecem e podem ficar ali por mais de 10 anos. Essa pessoa, na verdade, então, mesmo que ela tenha usado uma vez na vida, feito alguma utilização exógena, ela vai continuar com esses mionúcleos e vai ter uma vantagem muito grande para desenvolvimento de capacidade física. Essa pessoa ela vai ter essa memória muscular e vai se... Isso aí... Dá uma pausa aqui, isso aí me lembra muito, no caso, aquela questão, né, das travestidas, né, que tentam ali competir com as mulheres e acabam ganhando. Aí tipo fala, não, mas ela toma hormônio feminino, não sei o que. Velho, da mesma forma que quando você bota muito hormônio, aquilo fica por 10 anos dentro da corrente do cara, ainda fica com aquela vantagem. Imagina uma pessoa que nasceu como homem e aí ela já tem essa vantagem por algum tempo e quando ela parou de ter essa vantagem foi cortado porque ele tá tomando hormônio feminino, ainda vai passar uns 10 anos, velho. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Essa informação é importante. Então a gente já vê aí como é difícil para as garotas, para as meninas competirem com essas mulheres que a gente tem hoje em dia entrando, né? Esse travesti e esse trans. Caramba, tem isso pra caramba, velho. Realmente não tem como defender. Recuperar muito mais facilmente, afinal o conteúdo de DNA já está aí, basta os fatores externos de transcrição, como por exemplo o treinamento físico, o estímulo mecânico, que vai fazer realmente a diferença para esse cara voltar a se desenvolver. Obviamente que a gente não está dizendo que ele vai ficar do mesmo tamanho quando ele usava as drogas, mas vai ter algo ali que vai estar o ajudando a performar melhor. Por isso que algumas federações, depois de pegar o atleta em doping, acaba banindo ele pro resto da vida, e não por um tempo específico. Porque depois de um tempo o atleta pode voltar no esporte e ainda vai ter essa vantagem competitiva que é desigual com os outros esportistas. Só que a gente tem que falar de algo muito importante aqui nesse vídeo, que são os riscos da utilização indiscriminada de esteroides anabolizantes. Porque no anime parece que o Jack simplesmente utiliza, tá bom, ele tem a genética do Jack Rama, é a genética dos Rama, mas afinal nada acontece com ele sente um pouco de dor, mas depois ele fica muito bem, consegue lutar com vários lutadores e tal, e performa-se muito bem com esse uso indiscriminado. E na verdade, pessoal, a testosterona, esse hormônio, ele tem sim vários riscos à saúde, isso já tá muito bem documentado na literatura científica. Quando a gente pega, por exemplo, no sistema nervoso central,
pessoas que utilizam de esteroides androgênicos anabolizantes, eles têm uma agressividade um pouco maior, depressão, desordens alimentares, chances maiores de desenvolver, por exemplo, transtornos alimentares, dependência química e psicológica, e até mesmo associação com drogas aqui, como utilização de estimulantes ou sedativos junto com os esteroides, estimulantes e sedativos na tentativa de diminuir alguns efeitos colaterais aqui no sistema nervoso central por parte dos esteroides. A gente tem uma chance de psicose também, que é algo extremamente sério, rompimento da consciência, rompimento da realidade, algo que pode acabar com a vida de uma pessoa, além de ideação suicida. 40% das pessoas que utilizam esteroides anabolizantes, existe uma chance de 40% a mais de risco de ideação suicida, 30% de risco de desenvolvimento de dependência, e aí, infelizmente, vários ainda utilizam das drogas anabolizantes como porta de entrada para algumas outras drogas, como heroína e como os opioides também. Em uma pesquisa, por exemplo, de um cara que fala muito sobre isso, que é o Kanayama, ele fala sobre atrofia de áreas da cognição, da memória, uma predisposição maior a desenvolvimento de déficits cognitivos, e um estudo com 77 mil jovens, na verdade, mostrou que quem utilizou de esteroides teve maiores problemas com violência, com a utilização de outras drogas e teve mais baixo desempenho acadêmico também. E pois é, pessoal, não é tão simples assim. Só que não é só na saúde... Uma parada aí. Velho, pelo que eu lembro, o Jack tem efeito colateral, sim. Se você olhar pra pensar, o momento que ele mais usava drogas lá no Grapplerback, cara, o bicho era muito agressivo. Ele não girava bem da cabeça não, velho. Ele era muito louco. Sem falar também que ele tem essa ideia de morrer. Todo momento é disso, eu vou morrer tentando, eu vou fazer até morrer. Tudo dele é morrer, 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 morrer. Então... eu acho que Tagaki se ligou nisso, botou essas coisinhas aí de agressividade, de loucura, de umas ideias bem nada a ver. Agora mesmo teve a resenha da obsessão dele por vencer. Também tem aquela questão dele mesmo querer morrer para alcançar o objetivo dele, umas ideias meio suicida. Eu acho que as drogas fazem muito efeito, só agora que ele tá mais calmo. Mas aí a gente viu que teve uma diminuição de uso comparado com o Grapplerback. Então faz muito sentido isso que ele está falando aqui. Do sistema nervoso central que a gente está falando. A gente fala principalmente no sistema cardiovascular, que é muito afetado aqui pela utilização de esteroides androgênicos. Quando a gente fala principalmente em dano cardiovascular, a alteração do metabolismo lipídico predispõe a um ambiente pró-aterogênico, por exemplo, que a gente observa nos usuários de esteroides anabolizantes, que dificilmente conseguem manter qualidade de exame de HDL, LDL, apolipoproteína A1, apolipoproteína B, por exemplo, com níveis adequados. Aí quando a gente aplica índices Castelli ou relação ApoA, ApoB, a gente começa a ver vários riscos de doenças cardiovasculares associadas, além de desenvolvimento de hipertensão, de aterosclerose, de cardiomiopatia, de calcificação vascular. Alguns estudos mostram que usuários de esteroides têm uma calcificação vascular muito mais acentuada, por exemplo, do que indivíduos que não fazem utilização, e a apoptose do miocárdio também, que é a morte programada da célula do seu coração. Estudos epidemiológicos, por exemplo, mostram que a chance de risco de morte por doenças cardiovasculares dobra em 2,2 vezes mais em pessoas que reportaram utilizar apenas por uma vez e 3 vezes mais em pessoas que reportam utilização crônica de esteroides anabolizantes. Na saúde hepática, por exemplo, a gente tem risco de hepatite, de hepatoadenoma, de hepatocarcinoma, de colestase, de complicações associadas com o fígado. Quase 40% dos usuários têm alterações em enzimas hepáticas, alguns têm esteatose hepática, alguns possuem lesões graves no fígado, alguns até mesmo desenvolvem hepatomegalia. E essas chances são maiores pela dose. Pessoas que utilizam, por exemplo, mais do que 900 miligramas aqui por semana têm 2,7 vezes mais risco de desenvolvimento de lesão hepática do que aqueles indivíduos que utilizam menos do que 900 miligramas. E na verdade, até na musculatura esquelética a gente começa a ver algumas coisas aqui, como por exemplo, chances de rupturas ou de lesões tendíneas e articulares. E isso, pessoal, devido à sobrecarga, porque geralmente os esteroides androgênicos eles têm uma capacidade de aumento de força, de capacidade física muito acentuada. E isso também promove um desenvolvimento físico também de massa muscular bem acentuado. O problema é que muitas das vezes as adaptações tendíneas e articulares elas não acompanham toda essa evolução. Então o risco de rompimento, principalmente de algumas musculaturas, como você vê muito de bíceps, de peito, isso acontece bastante e geralmente associado com pessoas que fazem essa utilização. A gente também observa dano renal nessas pessoas. Então existe uma toxicidade direta nos rins, existe hiperfiltração glomerular, existe hipercalcemia, risco aumentado de glomerulonefrite, que é uma das principais causas associadas à falha renal, falência renal, onde as pessoas ou elas partem para o transplante renal ou acabam sendo encaminhados para hemodiálise, que realmente é algo que diminui muito a qualidade de vida de uma pessoa.
além de glomerulosclerose e também tumor de Wilmer. E aí a gente fala também sistema reprodutor. Após a interrupção da utilização das drogas, a gente observa menor volume testicular, menor libido, chances maiores de disfunção erétil, tem relação também com chances maiores de dependência, sendo que 8% das pessoas que abandonaram a utilização, eles acabaram nunca mais recuperando a sua libido nem a sua ereção, mesmo depois de um tratamento. E aí a gente começa a ver também efeitos segregados entre os homens e as mulheres. Nos homens, por exemplo, existe um risco e uma chance de desenvolvimento de ginecomastia, de impotência e de tumores benignos na próstata ou até mesmo um carcinoma prostático. Nas mulheres, por exemplo, a gente vê atrofia das mamas, hipertrofia do clítoris, irregularidade menstrual e também atrofia uterina. E, gente, tudo isso se relaciona com doses suprafisiológicas dos esteroides. E lembrando que, geralmente, o contexto é esse, tá? Na verdade, essa questão da reposição ela é muito discutida e muito controversa também. Porque alguns dados da literatura mostram que, quando você acaba repondo a quantidade que você deveria ter na sua faixa de normalidade de testosterona, e aqui, obviamente, que a gente está falando em homens, essa reposição ela é controversa porque ela não mostra melhoras. Então você está fazendo a utilização de uma droga que não tem melhoras na massa muscular, não tem melhoras na sua resposta ao treinamento, às vezes na libido não tem resposta suficiente e ainda você, com a utilização dessas drogas exógenas, acabou inibindo o seu eixo, podendo prejudicar ainda mais sua produção natural. Então, na verdade, o buraco é muito mais fundo do que simplesmente manter níveis séricos saudáveis na sua circulação. A gente precisa fazer um acompanhamento muito de perto e muito adequado, principalmente com a ajuda de um endocrinologista bem competente. Por isso que esses efeitos de melhora de desempenho, de melhora na libido, eles acabam sendo observados com doses que são suprafisiológicas. São doses que passam de 600 mg semanais, de 900 mg semanais, só que aí a gente começa a ver todos esses efeitos colaterais, essa chuva de efeitos colaterais. Acho que ele não vai falar do efeito colateral. E no anime, pessoal, a gente pode imaginar que o Jack Rama, na verdade, tinha uma resistência absurda na utilização de drogas. E claro que a gente também pode observar isso na vida real. Não é nada científico, mas estudos de casos, por exemplo, de fisiculturistas que utilizavam ciclos e ciclos de drogas e depois, pelo relato deles, quando se parava de utilizar, observava-se que tudo voltava à normalidade, o eixo voltava a produzir, não sentia nenhum tipo de efeito colateral, ou seja, parece que a gente começa a observar uma predisposição genética de algumas pessoas para maior tolerância da utilização de drogas anabolizantes. Só que aí cada indivíduo, pessoal, portanto, responde de forma diferente a alguns fármacos. Só que eu coloco pra vocês que isso não faz com que o cara se torne o Superman, o Homem de Ferro, que seja isento de todos os efeitos colaterais e riscos associados à utilização indiscriminada de esteroides anabolizantes. Pelo contrário, ele está exposto a esses riscos sim. Não é porque ele não sentiu algum efeito psicoativo ou não sentiu efeito na produção endógena de testosterona que necessariamente a gente... Dá uma pausa aqui. Eu acho que ele não leu e ele não viu, mas sim. O Jack passa por isso e ele quase morre, velho, por conta do exagero dele. O próprio carinha lá, o Kuriha, tenta impedir ele de usar, velho, porque o cara tava tão fissurado, tava usando tanta droga, que ele ia morrer ali mesmo. Só que a sorte dele é que o corpo botou toda aquela nojeira, toda aquela montuiata de droga que ele tava botando pra dentro, pra fora. Inclusive eu esqueci o nome que se dá esse efeito e é real. Isso acontece e até o próprio Grappler explica que os atletas passam por isso e tal. E ele não viu essa parte, velho. Caramba, eu deveria ter comentado isso, velho. Seria muito da hora. Pode excluir todos esses outros efeitos colaterais que a gente acabou citando durante esse vídeo. E na verdade a gente vê no anime que o Jack não só abusou, mas ele não estava nem preocupado com a sua própria morte. Ele simplesmente estava preocupado em ficar cada vez mais forte, independente da forma com que ele quisesse ficar mais forte. Poderíamos até dizer que o Jack desenvolveu nesse caso aí uma vigorexia, porque mesmo estando grande, já mesmo estando forte, ele começava a se ver cada vez mais fraco, com a necessidade de ficar cada vez mais forte, cada vez maior para poder enfrentar o seu pai. Vigorexia que na verdade é um transtorno mental de percepção da autoimagem corporal. E isso levou ele também a não somente ficar nas drogas, mas abusar de algumas cirurgias. Eita. E aí eu falo que também isso existe na realidade. Essa cirurgia que faz com que a pessoa aumente um pouco de tamanho. Isso existe? Existe sim. E é bem caro na verdade. A gente tá falando aqui em torno de 200, 300, 400 mil reais, talvez até mais hoje em dia, para uma cirurgia desse tipo.
Só que aí, na verdade, essa cirurgia ela não é principalmente utilizada para fins estéticos. Ela, na verdade, é utilizada para quem tem algum tipo de problema estrutural ou algum problema morfológico, algum acidente ideal, né? que aconteceu com a pessoa que ela precisou fazer uma remontagem óssea ou algum problema genético que a pessoa traz desde o seu nascimento. Mas mesmo assim, se você pesquisar, você vai ver que muitos fazem por fins estéticos. E essa técnica, pessoal, ela existe desde os anos 50. O procedimento ele consiste em a gente utilizar e abusar, na verdade, da capacidade de recuperação do tecido ósseo do seu fêmur e da sua tíbia também. É um dos dois ou os dois. Então se faz uma corticotomia, tá? Um corte neste osso, colocando alguns conectores e alguns fixadores ali também. Com esse método é possível se alongar mais ou menos de 5 a 8 centímetros. E obviamente que quanto menos centímetros você alonga, mais seguro é para você. Porque na verdade a gente tem alguns problemas, pessoal. Quando a gente vai alongar um osso, a gente tem... Pausa aqui. 8 centímetros por cada um. Se você botar, fica 8 centímetros no fêmur, mais 8 centímetros na tíbia. Então daria aí 16 centímetros. Várias coisas, caramba. A gente tem músculo, a gente tem alguns vasos sanguíneos, a gente tem até nervos ali envolvidos. Então não é tão simples assim a gente mudar somente o osso e tudo vai se adaptar normalmente. O máximo do máximo que poderia chegar, na verdade, é o cara fazer um alongamento na sua tíbia e no seu fêmur de 5 centímetros, chegando a 10 centímetros totais. Poderia até abusar um pouco mais deste valor, só que acontece que o médico ele precisa avaliar o paciente, porque dependendo de como for, pensa o seguinte, 10 centímetros a mais nos seus membros inferiores, mais do que isso, pode gerar uma desproporcionalidade entre seu membro inferior com o seu tronco. Isso pode gerar problemas estruturais, além de não ser tão interessante do ponto de vista estético. E além disso, depois... Eita, parando aqui. Interessante isso, porque aconteceu isso com o Jack. Jack conseguiu, o corpo dele, a genética dele se adaptou ao tamanho das pernas e braços, porque ele tava todo largão, longão, né? Tava bem longo, e aí ele conseguiu se adaptar a ponto de ele ficar bem mais grosso e grande, e aí equilibrou todo o corpo dele. É o que aconteceu agora em McDowell. Esse procedimento, a recuperação ela é bem demorada também. São 2 meses para cada centímetro alongado. Se o indivíduo alongar 5 centímetros, são 10 meses de recuperação na tentativa de cicatrização. Tentativa porque podem ocorrer várias intercorrências nesse procedimento. Uma delas pode ser rigidez das articulações pelo aumento da tensão muscular, pelo alongamento do osso, falha na consolidação do osso regenerado, então precisando às vezes de uma cirurgia adicional na tentativa de corrigir o problema, por que o osso acabou não se regenerando. Pode ocorrer fratura desse osso regenerado, quebra do fio ou do pino também, o que acaba estabilizando essa cirurgia, infecções oportunistas, às vezes por conta do pino não ser totalmente esterilizado, e se essa infecção evoluir, pode gerar até uma osteomielite, que é uma infecção óssea. Outra complicação pode ser o estiramento do nervo e a trombose venosa, que acaba ocorrendo em várias cirurgias ortopédicas também. E pessoal, o que a gente vê no anime, na verdade, é um absurdo, na verdade, é um exagero, muito longe da realidade. Porque o Jack, na verdade, para ele não ficar desproporcional, a gente imagina que a cirurgia que ele fez tenha sido feita no corpo inteiro dele, não somente na tíbia e no fêmur. A gente vê que ele se desenvolveu completamente no anime. Então, isso seria, na verdade, quase impossível na vida real e contraproducente também. E é isso, pessoal. Na verdade, Jack Hama nos ensina uma lição sobre o exagero. No anime, então, a gente vê um cara insano, que tem vários traumas e problemas psicológicos, um cara em busca de poder, que na verdade se depara com um médico, com um profissional, que tem uma atitude antiética, porque mesmo vendo o seu desejo patológico de se tornar cada vez maior, cada vez mais forte, ainda assim acaba submetendo ele a um procedimento maluco, porque sabe que o cara vai topar tudo e que ele não tá nem aí também se ele perder a vida dele. O objetivo dele realmente era tentar ficar cada vez mais forte. É triste pensar que na vida real, na verdade, isso acontece, pessoal. Quantos profissionais a gente começa a ver que tomam condutas antiéticas, que colocam a vida do paciente em risco somente para depois chegar e ter uma foto de antes e depois no seu perfil mostrando a evolução desse paciente, mas por fora você não sabe quanto de droga aquele cara tomou, quanto teve de condutas antiéticas que colocaram a vida desse paciente em risco. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido uma reflexão bacana também pra vocês. Se você curtiu o vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de deixar a sua opinião também, a gente lê todos os comentários, tá? Então não deixe de colocar aqui qual tipo de anime, qual tipo de desenho, qual tipo de filme que você quer que a gente analise, que a gente traga algumas informações aqui a respeito de nutrição e saúde. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até a próxima.
Caraca, bom demais, velho. Meu amigo, muito bom, velho. O que eu gosto de bike é isso, velho. Com bike você consegue aprender muita coisa. Claro, eu sempre falo, bike é a realidade colocada de uma forma absurda e exagerada. Mas é tudo real, tudo realmente tem. A gente vê que tem. Poxa, isso que ele explicou foi muito da hora sobre os anabolizantes, os efeitos, os efeitos aí contra a pessoa e tal. Inclusive sobre que realmente tem pessoas que fazem usos acima da conta, que nem Jack, e consegue se recuperar. Eu tinha visto, eu acho que foi o Paulo Bose falando sobre isso, que tem algumas pessoas que não se sabe como, ela exagera no estado anabolizante e daqui a pouco o cara voltou ao normal. E ele não sabe como isso acontece. E aqui, mais uma vez, eu ouvi alguém falando sobre isso. Sem falar também, pessoal, que ele falou sobre os alongamentos ósseos, tudo que tem na obra. E a gente sabe que é um anime. Por ser um anime, ele exagera, né? O Tagaki exagera. Mas eu acho muito brilhante o fato dele realmente se apoiar tanto na realidade, nas coisas que existem na vida real. E isso dá altos conteúdos bem legais e educativos, podemos dizer assim. Muito da hora o vídeo, eu amei. Se você curtiu o vídeo do cara, dá lá um like, se inscreve. E mano, maravilhoso, amei, velho. Curti muito seu vídeo, irmão. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!